Olá, queridos alunos e alunas do meu coração. A gente aqui de novo no canal Dicas do Du. Hoje, aula fácil, aula rápida. A gente vai falar sobre artigo. Pode soltar a vinheta, produção. Dentro das 10 classes gramaticais, lá está também o artigo. O artigo é uma família pequena, mas eles têm ali algumas peculiaridades. Vamos aprender junto. Primeiro, o conceito. O que é o artigo? Palavra que antecede um substantivo. Pode especificá-lo, e aí a gente está falando do artigo definido, ou pode generalizá-lo, que é o artigo indefinido. Quais são eles? Os definidos são 4. O, a, os, as. Ou seja, o masculino, o feminino e os seus plurais. E os indefinidos? Uma, uns, umas. Novamente, gênero e plural e singular, que a gente chama de variação de número. Vamos entender? Vamos colocar isso em um exemplo para ficar mais fácil. O menino arteiro quebrou a janela. O, no caso, está especificando, está definindo que foi o menino arteiro, assim como foi a janela. Não foi qualquer menino, não foi qualquer janela. Foi o menino e foi a janela. No caso do indefinido, um menino arteiro quebrou uma janela. Olha a indefinição aqui. Pode ser qualquer menino e pode ser qualquer janela. Olha a diferença da utilização do artigo definido pro indefinido. O que mais eu preciso saber? Você precisa saber que está na hora de se inscrever nesse canal, de curtir, de compartilhar com seus amigos, ativa o sininho de notificação. Toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão receber aí via YouTube. E não esquece de me seguir nas redes sociais. Sempre tem ali uns vídeos curtinhos, umas dicas bacanas para vocês estarem seguindo aí nesse aprendizado da gramática. Continuando, o artigo ele tem a capacidade, de substantivar palavras de outras classes gramaticais. Então ele pega lá um adjetivo, transforma num substantivo. Ele pega um pronome, transforma num substantivo. Pega outras classes gramaticais e faz isso. Ele tem essa capacidade. Você quer ver? Bonito. Se eu falar para você essa palavra, bonito. Bonito de cara você vai lembrar, é uma qualidade, é uma característica, é um atributo. Logo é um adjetivo. E você tem razão. Mas o artigo vai mudar esse contexto e eu vou mostrar isso para você. O bonito disse que chegaria mais cedo. O bonito disse que chegaria mais cedo. Nesse caso, bonito está sendo um atributo, uma característica, uma qualidade? Não. Eu estou especificando que tem alguém e de forma irônica eu estou dizendo o bonito disse que chegaria mais cedo. Nesse caso, o bonito se transformou num substantivo. E o que está antecedendo ele, o que está antes dessa palavra? Nada mais, nada menos do que o artigo. No caso aí é o. Verbo olhar. Vou pegar um verbo e vou transformar ele num substantivo pelo poder do artigo. Olhar. Olhar é o verbo, tá? Um olhar mais atencioso é o que precisamos. Um olhar mais atencioso é o que precisamos. Então, no caso, o que era o verbo, na hora que eu coloco um artigo precedendo ele, antecedendo ele, eu passo a transformar esse verbo em um substantivo. Poder do artigo. Então, um olhar mais atencioso é o que precisamos. Verbo no infinitivo antecedido por um artigo se transforma em um substantivo. Olha que salada de classes gramaticais que a gente está fazendo aqui. Conhecimento, atenção, isso você vai usar muito também na interpretação de texto. Matéria bacana para você tá aí juntando na tua cabecinha e não esquecendo mais. O que mais eu preciso saber? O artigo, ele também tem a capacidade de pegar uma palavra teoricamente neutra e definir se ela é masculina, se ela é feminina, se ela é plural ou se ela é singular. Como assim? Bem, diz a regra da gramática que, no geral, palavras terminadas com A são femininas, palavras terminadas com O são masculinas, mas a gente tem várias exceções. E a gente tem situações de palavras que servem tanto para o masculino quanto para o feminino. A gente tem palavras que não variam de singular para o plural. Então, o que vai indicar tanto quantidade quanto gênero é o artigo. Mas vamos ao exemplo para você entender melhor. Paciente. Palavra paciente não serve tanto para o homem quanto para a mulher, para o menino quanto para a menina. Então, o que vai definir se eu estou falando de alguém
alguém do gênero masculino ou alguém do gênero feminino? O que vai definir é o artigo. O paciente ficou feliz com o diagnóstico. Então, eu sei que ali é masculino. A paciente ficou feliz com o diagnóstico feminino. Viram que bacana? É o poder do artigo. Agora, eu também preciso dar um exemplo para vocês de singular e plural. A palavra lápis, como outras terminadas em S, não tem a variação de singular e plural. Vamos ver aqui. O lápis que perdi era azul. O que define se lápis é singular ou plural? Se ele fica igual. O lápis, no singular e no plural, continua sendo lápis. Não existe lápises. É lápis. O que define quantidade é o artigo que vem antes. Então, o lápis. Ah, e se eu quiser falar de mais lápis? Então, os lápis que perdi eram azuis. Aí eu tenho os e aí eu flexiono tudo que se refere àquele substantivo para poder fazer aquela concordância que a gente também vai ter aula. Antes da gente seguir, vou pedir para vocês, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho de notificação e não se esqueçam, me sigam nas redes sociais, também tem dica, também tem conteúdo lá esperando por vocês. Atenção para DDD, tá? Palavrinhas que adoram te enganar nos vestibulares, nos concursos públicos e outras avaliações. Palavras que você jurou a vida toda que eram masculinas ou femininas, mas você estava enganado. E quem define isso é o artigo. A palavra alface, dó, cal, diabetes. Eu ouço muito. O alface. Tá errado. É a alface. Ai, eu tenho uma dó. Tá errado. É um dó. O dó. Ele é masculino. E cal? Qual que é o correto? Não é o cal. Cal de cimento eu tô falando. É a cal. E é correto eu falar assim, ai, a minha diabetes está atacada. Tá errado, é masculino, é o diabetes. Então, essas palavrinhas que a gente também tem muita confusão no dia a dia, são definidas por um artigo. O gênero dele é definido pelo o ou pelo a. E às vezes a gente se confunde um pouquinho. A alface, o dó, a cal e o diabetes. São alguns exemplos aí de palavrinhas que vivem caindo aí nos concursos vestibulares para pegar você. O que mais eu preciso saber? O artigo indefinido pode indicar quantidade aproximada. Pode comprar uns 10 pães. Poxa, se eu quisesse exatamente, eu falava, compra 10 pães. Quando eu falo uns 10 pães, eu estou dando uma quantidade aproximada. Então, o artigo indefinido, ele também tem essa capacidade. Acho que tinha umas 40 pessoas na fila. Eu fui lá e contei, 1, 2, 3, 4. Posso até ter contado, mas eu não tenho a precisão. Eu não tenho exatamente quantas pessoas estavam naquela fila. Então, eu uso um artigo indefinido para aproximar umas 40 pessoas. O que mais você precisa saber sobre o artigo? O artigo combinado com outras classes gramaticais pode gerar umas palavrinhas aí por combinação, tá? Por contração, por aglutinação. Vou mostrar aqui para vocês. Isso faz parte da formação de palavras. O artigo combinado com a preposição pode fornecer outras palavras. Em mais o é igual a surpresa? No. Ah, e o por mais o a? Pela? Porque em vez de dizer assim, ó, por a, eu falo pela. Ou então, o de preposição mais o artigo, é muito mais fácil eu juntar e falar do. A aula do, e não a aula de o do, tá? Então, quando ele se junta com a preposição, ele forma novas palavras e que você talvez nunca tenha reparado que é uma junção de uma preposição com um artigo. Olha quanta coisa interessante sobre artigo a gente está aprendendo aqui hoje e que talvez a gente nunca tivesse tido esse olhar. Antes da gente prosseguir, vou pedir para vocês, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho de notificação e não esquece, me segue nas redes sociais também. Artigo casos especiais. Ah, tem isso, Du? Tem sim, tem os casos especiais do artigo. E esses casos especiais, poxa, lá no concurso, lá no vestibular, não vai te pedir uma mãozinha com açúcar. O que ele vai te pedir? Especiais, exceções, palavras que geram essa dúvida. E aí eu tô aqui para trazer para você. Depois de cujo, cuja, cujos, cujas, não se coloca artigo, tá? Então não existe cujo ou, é cujo, não se coloca o artigo. Eu vou dar o exemplo aqui, ó. A aluna cujo conteúdo é difícil, deve ser mais didática. A aula cujo conteúdo é difícil, deve ser mais didática. Não é cujo o conteúdo, é cujo conteúdo, tá? Não se coloca o artigo e esse é um erro clássico, redações de Enem, tá? É um erro clássico na hora de você selecionar as alternativas que te pedem qual é incorreta. Então, pega essa dica aí, não esquece não. Vamos para um outro caso especial? Pronome indefinido todo e toda. Ah, essa engana todo mundo. Olha o
poder do artigo. Ele transforma esse pronome todo e toda. Como assim, Du? Se você utilizar apenas todo ou toda sem os artigos, ele vai indicar generalização. Se você usar todo o, toda a, aí você vai estar indicando totalidade. Não são a mesma coisa. Generalização é uma coisa, totalidade é outra. E você vai perceber pelos exemplos que eu vou te dar. Toda a classe ficou feliz com a nota. Toda a. Então eu estou indicando totalidade. O que significa? A classe, como um todo, ficou feliz. Agora sem o a. Toda a classe fica feliz com boas notas. Toda classe fica feliz com boas notas. Não tem toda a, é toda classe. Ou seja, qualquer classe fica feliz com boas notas. Eu generalizei. Eu não estou indicando totalidade. Eu estou generalizando. Não estou falando de uma classe específica, mas sim de qualquer classe. Gostou do conteúdo? Achou legal? Então, se inscreve, curte, compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificação. Eu sou o professor do Saran e eu vim aqui para deixar mais essa aula para vocês. Obrigado pela companhia e até uma próxima.